Hoje a gente vai desvendar um dispositivo que está dando o que falar no mundo do desenvolvimento embarcado. Uma plaquinha pequena, sabe, mas com uma potência surpreendente e um preço que, bom, parece até erro de digitação. Vamos mergulhar de cabeça na Milk V Duo. Vamos começar pelo que chama a atenção de todo mundo logo de cara: o preço. $5. Sim, é isso mesmo, $5 por um computador. Só isso já seria motivo suficiente para a gente parar e olhar de perto. Mas acredite, o que essa placa promete vai muito, mas muito além. E aqui está a grande promessa, o que gerou todo esse burburinho. Isso aqui não é só um microcontrolador para piscar uns LEDs. É uma plataforma completa baseada na arquitetura aberta RISC-V e que é capaz de rodar um sistema operacional Linux. Sabe o que isso significa? Tarefas como hospedar um servidor web ou processar vídeo, que antes precisavam de um hardware bem mais caro, agora estão ao alcance de um aparelhinho de $5. E essa é a questão central que a gente vai investigar. A Milk V Duo é, sem dúvida nenhuma, revolucionária no papel. Mas será que esse poder todo é acessível na prática? Será que o preço tão baixo esconde uma complexidade que a gente não espera? Vamos ver agora onde a promessa encontra a realidade. Certo. Então, vamos para os detalhes técnicos. Para entender o Duo, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não estamos falando de uma única placa, mas sim de uma família de produtos que evoluiu muito rápido. A evolução da família Duo conta uma história, olha só. Começou com o modelo original de 64 MB de RAM, o que por si só já era um feito impressionante. Mas, rapidinho, eles lançaram o Duo 256M, quadruplicando a RAM e ainda adicionando um núcleo ARM. E o Duo S foi ainda mais longe, com 512 MB de RAM e conectividade já integrada. Isso mostra uma intenção muito clara: sair de um brinquedo para entusiastas e se tornar uma plataforma de desenvolvimento séria. O segredo do Duo está na sua arquitetura, que a gente chama de heterogênea. Imagina a seguinte situação: é como se a placa tivesse dois cérebros. Um cérebro grande e rápido, de 1 GHz, para rodar o Linux, cuidar da internet e das aplicações mais pesadas. E do lado, um cérebro menor, de 700 MHz, mas super preciso, que pode rodar um sistema de tempo real, garantindo que o motor gire na velocidade exata, sem atraso nenhum. É a combinação perfeita de poder e precisão. E se essa arquitetura com dois núcleos já era boa, a TPU integrada muda o jogo completamente. A TPU, ou Unidade de Processamento de Tensor, é um hardware dedicado só para inteligência artificial. Na prática, isso significa que, para tarefas como reconhecer um rosto em um vídeo, o Duo deixa microcontroladores como o ESP32 comendo poeira. É a peça que conecta o controle de hardware mais simples com o mundo super complexo da IA. Até aqui, o hardware parece perfeito, certo? Preço baixo, poder de sobra, mas agora vamos virar a moeda e falar sobre a experiência de realmente usar a placa. E é aqui que a curva de aprendizado bem íngreme começa a aparecer. Essa citação, tirada de um fórum da comunidade, resume o choque inicial que muita gente leva. Quem vende um Raspberry Pi espera ligar a placa e usar comandos familiares, tipo sudo apt update. Com o Duo, essa experiência simplesmente não existe. A placa te joga numa tela preta, um terminal cru, e as ferramentas que se espera encontrar, cadê? Elas não estão lá. Por outro lado, o pessoal mais experiente não vê isso como um defeito, mas sim como a principal característica da placa. A dificuldade é meio que intencional. A Milk V Duo força a pessoa a entender como um sistema Linux embarcado é construído desde o início. Definitivamente não é uma experiência amigável, mas é um campo de treinamento poderosíssimo para quem aceita o desafio. E este é o obstáculo, ou a oportunidade, dependendo de como a gente encara a situação. Com a Duo, não se baixa uma imagem pronta, você constrói a sua. A ferramenta para isso é o Builderroot, que é basicamente uma fábrica de sistemas Linux. Você escolhe os ingredientes, programas, bibliotecas, e ele gera um sistema operacional enxuto, customizado, feito só para a sua placa. O controle que isso dá é incrível, mas também é uma barreira de entrada gigante. E se essa ideia de construir o próprio sistema parece um pouco abstrata, dá uma olhada nos passos práticos. Primeiro, precisa de outro PC com Linux. Precisa usar Docker. Precisa clonar código-fonte. Tudo isso antes mesmo de ligar a placa. Fica bem claro que este não é um processo de conectar e usar. É um fluxo de trabalho profissional de engenharia de software embarcado, algo que aquele preço de $5 com certeza não sugere. Essa comparação aqui bota as coisas em perspectiva. O Raspberry Pi é uma autoestrada pavimentada. Sistemas prontos, comunidade gigantesca, tudo feito para ser fácil. Já a Milk V Duo é uma trilha na montanha. A gente precisa montar o próprio equipamento, compilar o sistema operacional, o mapa, que a documentação às vezes está incompleto, e a comunidade é bem menor.
O destino pode até ser o mesmo, mas a jornada é completamente diferente. Ok, já exploramos o hardware poderoso e a realidade desafiadora do software. Agora, vamos colocar tudo na balança e chegar a um veredito. Quais são os pontos fortes e as limitações definitivas da Milk V Duo? Os pontos fortes são claros e muito poderosos. Primeiro, o preço, que democratiza o acesso ao Linux em RISC. Depois, a potência. A CPU de 1 GHz e a TPU dedicada a colocam numa categoria muito acima dos microcontroladores comuns. Some a isso a flexibilidade de ter um núcleo para Linux e outro para tempo real, tudo num formato minúsculo e aberto. É um pacote e tanto. Mas as limitações são igualmente significativas. A complexidade do build root é a maior barreira de todas. A documentação é um verdadeiro labirinto, muitas vezes incompleta ou em outro idioma. O kernel do Linux é uma versão antiga, cheia de modificações, o que isola a placa das atualizações da comunidade principal. E como a comunidade é menor, muitas vezes o caminho para resolver os problemas é bem solitário. Com todos esses prós e contras na mesa, a gente chega à pergunta fundamental. Afinal, para quem é a Milk V Duo? Quem é que vai amar esta placa e quem vai simplesmente querer jogá-la na parede? E a resposta, como era de se esperar, não é um simples sim ou não. Se a Milk V Duo vale a pena ou não, depende inteiramente de quem vai usá-la e o que se quer construir com ela. O perfil ideal para a Duo é de alguém que já tem alguma bagagem em sistemas embarcados, ou pelo menos uma curiosidade genuína para aprender. É para a pessoa que não tem medo da linha de comando, que vê a compilação do sistema como uma chance de otimização, não como um fardo. É para quem é paciente, gosta de desafios e busca uma ferramenta que una um controle preciso de um microcontrolador com o poder de um computador Linux. E para encerrar, fica a reflexão. A Milk V Duo, com seu brilho e suas arestas, talvez seja o retrato perfeito do hardware de código aberto de ponta hoje em dia. É promissor, é acessível, é incrivelmente poderoso, mas ainda não tem aquele polimento dos ecossistemas comerciais. É uma jornada que exige mais da pessoa desenvolvedora, mas quem troca entrega o poder de construir o futuro da computação, um sistema de cada vez.